Meus queridos, tudo bem? Deus abençoe, Deus proteja e guarde muito você, sua família. Me alegra muito ter você aqui com a gente, partilhando um pouquinho sobre a vida do nosso querido Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Então, nessa série Encontros, nós vamos falar da vida, falar da espiritualidade, mas principalmente falando da vida e falando da espiritualidade, nós vamos nos deixar tocar pela sua vida, pela sua espiritualidade, para que possamos nós também viver o que Padre Pio viveu. Amar aquilo que Padre Pio amou. Experimentar aquilo que ele experimentou. Eu quero olhar para Padre Pio e quero que ele me inspire a amar mais Jesus. E aí, começando hoje nós vamos falar um pouquinho da infância de Padre Pio. Porque Padre Pio, na sua infância, ele já é modelo de vida e inspiração para todos nós. Padre Pio, que foi batizado com o nome de Francesco Forgione. Francisco, portanto, é seu nome de batismo. Seus pais eram devotos de São Francisco de Assis e ele é batizado com o nome de Francisco. Nasce na cidade de Pietrelcina, uma cidadezinha da Itália, perto de Benevento. Seus pais se chamavam Grazio e Maria Giuseppa. Eram homens simples, homens do campo, e era uma família que vivia com muita dificuldade. Inclusive, Padre Pio, quando manifestou o desejo de ser padre, o seu pai teve que trabalhar mais ainda, porque eram homens do campo, pessoas simples, lidavam com as coisas da roça, com o trabalho do campo, da terra, né? E o seu pai teve que trabalhar para pagar os estudos, inclusive para professores particulares. Até os 10 anos de idade, Padre Pio não era alfabetizado e ele pagou um professor particular que, curiosamente, inquietava muito o Padre Pio. Veja, desde os 5 anos de idade, Padre Pio já tinha visões. Ele via o seu anjo da guarda, ele via a Virgem Maria, ele via Jesus, de modo especial com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. E Padre Pio, ele estava envolvido nesse mundo espiritual que nós também estamos, mas não vemos. Padre Pio via. Ele via o mundo espiritual. Ele via os anjos de Deus e também via os demônios. Quase sempre apareciam para ele na forma de monstros, de cães. E Padre Pio tinha uma dificuldade terrível de aprender com este professor, um professor de latim que ele teve. E depois a família ficou sabendo, esse professor de latim era um ex-padre, que vivia em concubinato com uma mulher, e carregando muitos pecados de blasfêmia, e aquilo era um empecilho para o aprendizado de Padre Pio. Quando mudaram o professor, ele passou a aprender de uma maneira muito rápida. Mas desde os 5 anos de idade, Padre Pio tem visões. Ele gostava muito de, ainda criança, ir para a igreja todos os dias. Ele ia à igreja e dizia para sua mãe: vou visitar Jesus e a Virgem. Olha que bonito, né? E aí eu fico pensando, como é lindo essa devoção de estar na igreja quando ninguém está. Ir à igreja para estar diante do Senhor, ali diante do altar, diante de Jesus no sacrário, consagrando a nossa vida a Ele ali. Padre Pio, aos 5 anos de idade, já fazia isso. Como anda a sua devoção ao seu anjo da guarda? Padre Pio tinha uma proximidade muito grande com o seu anjo. Nós também devemos ter. Quando você foi concebido, Deus lhe deu um anjo. E a única tarefa deste anjo é cuidar da sua vida, é proteger você. Você não o vê, mas ele está aí contigo e está diante de Deus intercedendo por você, pela sua vida, pelas suas dificuldades,
Às vezes a gente não entende o momento que a gente vive, as dificuldades do presente, mas o seu anjo está aí contigo. Um dia você o verá. Mantenha amizade com o seu anjo da guarda. A única missão que ele recebeu de Deus foi cuidar de você. Então você tem que cuidar um pouquinho dele também. Reze para o seu anjo. Peça que ele esteja sempre te guardando a sua casa. Padre Pio fazia isso diariamente. A mãe dele conta, tem aqui um escrito da mãe de Padre Pio, Dona Maria Giuseppa, ela dizia o seguinte: ele não tinha caprichos, não tinha muita vaidade, sempre obedeceu a mim e ao seu pai. Todos os dias ia visitar Jesus e a Virgem Maria na igreja. Veja você, uma criança que não desobedece. Totalmente comum, né? Uma criança que tem lá os seus caprichos, que é bagunceira. Mas Padre Pio, desde muito pequeno, era uma criança totalmente obediente aos pais. Uma criança de oração. Parece que Deus, assim, concedeu dons especiais a Padre Pio desde muito jovenzinho, para que ele fosse um sinal da presença de Deus no mundo. E isso é o que mais me impressiona na vida de Padre Pio, sabe, amados? A gente escuta histórias de santos e tem gente que fala assim: isso é mentira, né? Isso é bobagem, coisa de idade média, de gente atrasada, supersticiosa. E a gente olha para a vida de Padre Pio e a gente vê que ele, um santo dos tempos modernos. Padre Pio nasce em 25 de maio de 1887. Mais alguns anos a gente já tem rádio, mais alguns anos a gente já tem televisão. Ele morre em 23 de setembro de 1968. Muita gente já tinha televisão nessa época. Era televisão em preto e branco, claro, mas já era televisão. E as coisas eram divulgadas. Muitos milagres de Padre Pio eram divulgados pela TV. E a gente vê que com toda a ciência, com toda a tecnologia, Padre Pio manifesta grandes milagres, grandes milagres. Nós faremos um programa aqui especialmente falando dos milagres de Padre Pio. Hoje nós vamos nos concentrar na infância. Um dia especialmente falando dos milagres, dos estigmas, do que eles significam, do que são, de qual a influência dos estigmas na vida espiritual de Padre Pio. Agora, hoje, cuidamos de Padre Pio criança, Francisco, né? Francisco. Então, Francisco, nosso Padre Pio, futuro Padre Pio, era uma criança totalmente obediente a seus pais e de muita, muita oração. Ele costumava brincar com os amiguinhos na rua, inclusive a mãe dele colocava ele para brincar com os amigos, porque ele gostava muito de ficar em oração. E aí ela tirava ele da oração e botava para brincar com os amigos, mas ele logo voltava para casa se acontecesse de alguma criança xingar ou blasfemar. E Padre Pio odiava blasfêmia. Inclusive, você sabe, ele adulto uma das coisas que irritava muito Padre Pio era a blasfêmia. Tem um comportamento de Padre Pio que muitos acham curioso e até ruim, né? Que quando ele ouvia uma blasfêmia, de vez em quando ele batia na cara dos outros. É um comportamento que a gente considera assim muito estranho e hoje muito fora da realidade. Na época de Padre Pio talvez isso fosse mais aceito, principalmente vindo de um sacerdote. Hoje a gente não vê isso com tão bons olhos. Mas é só para dizer como ele odiava essa ideia da blasfêmia. Mexia muito com ele. Isso desde criança. Um amiguinho dele xingava, ele logo ia para casa e não queria ficar no meio deles. Então, Padre Pio nos ensina muito de como viver na presença de Deus, de estar na presença de Deus como quem
busca uma grande satisfação. E ele achava muito engraçado, olha como o Padre Pio estava envolvido nesse mundo espiritual, né? Ele achava muito engraçado que Frei Camilo não visse Maria, não visse Jesus ou os santos e o anjo da guarda dele. Ele dizia que Frei Camilo era muito humilde, porque Frei Camilo não via as coisas que ele via. E Frei Camilo dizia para ele: quando você vir Nossa Senhora, você pede ela por mim. E ele dizia: não seja bobo, Frei Camilo, fale você mesmo com ela. E Frei Camilo dizia: não, peça a você porque eu não a vejo. E ele dizia: ah, Frei Camilo, você é tão humilde. Então eu gostaria muito que esse carinho, essa humildade de Padre Pio atravessasse a vida da gente. Nossa vida na família, nossa vida no trabalho. Entender que Deus nos colocou onde estamos porque temos um propósito. O maior de todos os dons é o amor. E isso Padre Pio, desde criança, também aprendeu. Padre Pio, desde criança, entendeu que o verdadeiro dom não é ver um mundo espiritual, não é realizar milagres. O verdadeiro dom é o dom do amor. Esse é olhar para os outros e sentir compaixão, ir ao encontro do outro, como um outro bom samaritano, como Jesus, que subiu na cruz por mim e por você. Ele carregou os meus e os seus pecados e, em troca, nos deu da sua vida. Todo devoto de Padre Pio tem que amar a cruz de Jesus. E como é que a gente ama a cruz de Jesus? É vivendo a cruz de Jesus todos os dias, na nossa entrega diária pelo outro que sofre, pelas pessoas da nossa casa, pelos nossos movimentos na paróquia. Todos os dias a gente dá um pouquinho da gente, um pouquinho do nosso coração, um pouquinho do nosso suor, para que o reino de Deus apareça. Todos os dias a gente se entrega para que o reino de Deus apareça no meio de nós. Aos 16 anos de idade ele entrou para o convento. E aí, esse é assunto para o nosso próximo encontro. Vamos orar também? Como Padre Pio, convido você a colocar aqui suas intenções, para que nós possamos pedir a Deus, com o coração contrito, que Ele venha em socorro das nossas dificuldades e fragilidades. Oremos. Deus de amor e de bondade, nós queremos pedir na intercessão de São Pio de Pietrelcina, pedir, Senhor, que o Senhor venha ao encontro das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. Quebra, Senhor, tudo aquilo que em nós nos impede de vermos a Tua presença, de sentirmos Tua presença. Derruba em nós, Senhor, todo espírito de ciúme, de rivalidade, todo pecado que nos arrasta para baixo e mancha a nossa imagem e semelhança contigo. Deus, queremos ser mais parecidos com Jesus e por isso olhamos para São Pio para seguirmos suas pegadas e aprendermos com ele a sermos mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Pai, a amarmos a cruz de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a sermos como São Pio, São Francisco de Assis, subirmos na cruz com Jesus e todos os dias nos entregarmos um pouquinho para que o amor de Jesus nos atravesse. Deus, somos tão pequenos e tão fracos, mas na nossa pequenez se manifesta a Tua glória. Realize em nós, Pai de amor, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado de melhor para cada um de nós. Faz isso agora, em nome de Jesus. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Querido irmão, uma alegria estarmos juntos aqui e nós nos vemos semana que vem, em nome de Jesus. Grande abraço e até lá.